Meu nome é Carla, tenho 38 anos e durante 7 anos vivi um pesadelo disfarçado de casamento cristão abençoado. Mas quem me salvou de continuar nessa prisão emocional e espiritual não foi minha família, nem minhas amigas da igreja, nem mesmo os pastores que me aconselhavam a permanecer e orar mais. Foi meu filho Lucas, de apenas 10 anos, que com inocência devastadora me fez enxergar o que eu estava ensinando a ele sobre amor, casamento e o próprio Deus. Conheci Roberto na igreja quando eu tinha 28 anos. Eu vinha de relacionamento traumático anterior e estava focada em reconstruir minha vida através da fé. Roberto era líder de louvor, tinha voz linda, pregava ocasionalmente e todos na igreja o admiravam como homem de Deus exemplar. Ele tinha 35 anos, nunca havia sido casado e explicava isso dizendo que estava esperando a mulher que Deus havia preparado para ele. Quando começou a demonstrar interesse em mim, fiquei lisonjeada. Ele era tudo o que eu achava que deveria procurar em um homem cristão. Frequentava todos os cultos, conhecia a Bíblia profundamente, orava em voz alta com eloquência e falava constantemente sobre santidade e submissão aos propósitos divinos. Nosso namoro foi de apenas 8 meses, porque Roberto dizia que namoros longos eram perigosos espiritualmente e que quando Deus confirma, não há razão para esperar. Houve sinais de alerta que eu ignorei completamente. Durante o namoro, Roberto era extremamente controlador sobre minhas roupas, dizendo que mulher de Deus deveria se vestir com recato absoluto. Criticava meu cabelo quando eu cortava ou mudava o estilo sem consultá-lo primeiro. Fiscalizava minhas amizades, especialmente com homens, dizendo que estava me protegendo de aparência de mal. Mas eu racionalizava tudo como zelo espiritual, como homem que realmente se importava com minha santidade. Minha mãe tentou me alertar, dizendo que controle disfarçado de cuidado era sinal de relacionamento abusivo, mas eu a repreendi, dizendo que ela não entendia relacionamentos cristãos fundamentados em princípios bíblicos. Casamos numa cerimônia linda na igreja, com todos celebrando a união de 2 servos de Deus. Na lua de mel, as primeiras rachaduras na fachada começaram a aparecer. Roberto criticou minha inexperiência íntima, comparou-me com mulheres que ele havia conhecido antes de se converter e disse que eu precisava me esforçar mais para agradá-lo porque 1 Coríntios 7 dizia que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. Voltamos da lua de mel e a vida real começou. Roberto controlava absolutamente tudo, as finanças, mesmo eu trabalhando e contribuindo igualmente, minhas saídas, minhas roupas, meu cabelo, meu celular que ele checava diariamente, minhas conversas. Justificava tudo com versículos bíblicos sobre submissão da esposa, sobre o marido ser cabeça do lar, sobre a mulher ser ajudadora. Quando eu questionava ou discordava, ele explodia em fúria controlada. Nunca me bateu fisicamente, mas me destruía verbalmente. Dizia que eu era rebelde, que tinha espírito de Jezabel, que estava sendo usada pelo diabo para destruir nosso lar, que se eu fosse realmente convertida, me submeteria sem questionar. E sempre terminava essas explosões com choro manipulador, dizendo que estava apenas tentando me conduzir à santidade, que me amava demais para me ver pecar e que oraria por minha transformação. Eu chorava pedindo perdão, achando que realmente estava errada, que era rebelde demais, que precisava morrer mais para mim mesma. Engravidei no 2º ano de casamento. Achei que um filho mudaria tudo, que Roberto se tornaria mais gentil, mais amoroso. Durante a gravidez, ele foi atencioso com minha saúde física, mas continuou controlador e crítico sobre tudo mais. Quando Lucas nasceu, senti amor que nunca havia experimentado antes. Olhava para aquele bebê indefeso em meus braços e jurava que daria tudo por ele, que o protegeria de qualquer mal. Mas não percebi que o maior mal estava dentro da nossa própria casa. Roberto era pai ausente emocionalmente. Provia financeiramente, isso sim, mas não brincava com Lucas, não o abraçava, não demonstrava afeto. Dizia que homem não deveria ser meloso com filhos, porque isso os tornava fracos e efeminados.
Quando Lucas chorava, Roberto ficava irritado e me culpava por estar mimando demais a criança. Conforme Lucas crescia, comecei a perceber padrões preocupantes. Roberto criticava o menino constantemente, por chorar, por brincar de forma errada, por fazer perguntas, por não entender algo imediatamente. Quando Lucas tinha 5 anos e derramou o suco acidentalmente, Roberto gritou com ele tão violentamente que o menino ficou tremendo de medo e fez xixi nas calças. Eu tentei defender meu filho, dizendo que foi acidente, que ele era apenas uma criança, e Roberto virou a fúria para mim. Disse que eu estava destruindo nosso filho, por não permitir que ele o disciplinasse, que Provérbios falava sobre vara da correção, que eu era mãe permissiva, que criaria filho. Naquela noite, depois que Lucas dormiu chorando, sentei no banheiro e chorei também. Mas em vez de questionar meu casamento, questionei a mim mesma. Será que Roberto tinha razão? Será que eu estava sendo permissiva demais? Será que meu amor por Lucas estava me impedindo de discipliná-lo adequadamente? Nos anos seguintes, desenvolvi ansiedade crônica e depressão. Vivia com um nó no estômago, constantemente tensa, sempre esperando a próxima crítica, a próxima explosão. Perdi 14 quilos, tinha insônia, crises de pânico, mas escondia tudo. Na igreja, éramos o casal modelo, Roberto no louvor, eu servindo no ministério infantil, Lucas sempre comportado e quieto demais para uma criança de sua idade. Ninguém via o que acontecia em casa. As críticas constantes, o controle sufocante, o desprezo emocional disfarçado de liderança espiritual. Tentei buscar ajuda pastoral algumas vezes. Conversei com a esposa do pastor, compartilhei superficialmente minhas dificuldades, e ela me deu conselhos padrão. Ore mais, jejue, seja mais submissa, respeite a liderança do seu marido, Deus odeia o divórcio. Quando insinuei que Roberto era controlador, ela disse que homens precisam sentir que têm autoridade no lar e que talvez eu estivesse sendo feminista demais. Então voltei para casa e tentei ser melhor esposa, mais submissa, mais quieta, mais obediente. Mas nada nunca era suficiente, porque o problema não era eu, era ele. Roberto não queria esposa, queria empregada, que ele pudesse controlar com versículos bíblicos. O ponto de virada começou quando Lucas tinha 10 anos. Estávamos jantando e Lucas comentou sobre um menino da escola cujos pais estavam se divorciando. Roberto imediatamente fez sermão sobre como o divórcio era pecado abominável, sobre como pessoas que se divorciam eram fracas e carnais, sobre como o casamento cristão era para sempre, não importa o que acontecesse. Lucas ficou quieto e então perguntou: Pai, mesmo se alguém está triste todo dia no casamento, não pode sair? Roberto respondeu rispidamente: casamento não é sobre felicidade, é sobre obediência a Deus. Sentimentos são enganosos. E então Lucas, com inocência devastadora de criança, disse algo que mudou minha vida para sempre. Lucas olhou para mim com aqueles olhos de 10 anos, cheios de preocupação, e perguntou: então a mamãe tem que ficar triste para sempre porque Deus quer assim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou vermelho de raiva e disse: sua mãe não está triste, você está imaginando coisas, vá para seu quarto agora. Mas Lucas não se mexeu, continuou me olhando e repetiu: mamãe, você está feliz? Abri a boca para dizer a mentira automática que dizia há anos, mas nada saiu. Olhei para meu filho, para aquele menino que eu jurei proteger de qualquer mal, e percebi que o mal estava bem ali, naquela mesa, naquela casa, naquele casamento. E pior, percebi que eu estava ensinando meu filho que amor significava controle, que casamento significava sofrer em silêncio, que Deus queria que mulheres fossem miseráveis em nome da santidade. Que tipo de exemplo eu estava dando para ele sobre relacionamentos saudáveis? Como ele iria tratar sua futura esposa se crescesse vendo o pai me tratar assim e me vendo aceitar? Ou pior, como ele escolheria parceira se aprendesse que amor é sinônimo de sofrimento? Naquela noite, depois que Roberto dormiu, entrei no quarto de Lucas. Ele estava acordado, deitado olhando para o teto.
Sentei na beirada da cama e segurei sua mão. Lucas, eu disse com voz embargada, obrigada por fazer aquela pergunta hoje. Obrigada por se importar com a felicidade da mamãe. Ele se virou para mim e sussurrou, mamãe, você chora muito. Eu ouço à noite quando você acha que estou dormindo. E você está sempre assustada quando o papai chega em casa. Por que você tem medo do papai? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Meu filho de 10 anos estava percebendo tudo que eu tentava esconder. Ele estava crescendo numa atmosfera de medo e tensão e achando que aquilo era normal, que aquilo era o que casamento cristão deveria ser. Prometi a ele naquela noite que as coisas iam mudar. Não sabia como ainda, mas sabia que não podia continuar naquela situação. Nos dias seguintes, comecei a observar meu casamento com olhos novos. Vi o controle, a manipulação, o abuso emocional que eu havia normalizado durante anos. Vi como Roberto usava a Bíblia como arma para me manter submissa e assustada. Vi como ele havia distorcido conceitos bíblicos bonitos como liderança, submissão e respeito em ferramentas de opressão. Comecei a pesquisar sobre abuso espiritual, sobre como pessoas usam religião para controlar e manipular. Descobri que havia nome para o que eu vivia: violência doméstica psicológica e espiritual. Descobri que milhares de mulheres cristãs viviam exatamente o que eu vivia, presas em casamentos tóxicos porque eles ensinaram que Deus odeia divórcio mais do que odeia abuso. Li Malaquias 2,16 em diferentes traduções e descobri que o versículo completo diz que Deus odeia não apenas divórcio, mas também violência contra a esposa. Que Deus odeia quando o homem cobre de violência suas vestes, ou seja, quando o homem maltrata aquela que deveria proteger. Por que ninguém nunca pregou essa parte do versículo na igreja? Procurei psicóloga cristã desta vez, não pastoral da igreja. Doutora Silvia tinha 50 anos, era terapeuta há 25 e especializou-se em ajudar mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Na primeira sessão, quando contei minha história, ela não disse para orar mais ou ser mais submissa. Ela disse, Carla, o que você está descrevendo é abuso emocional e espiritual. Seu marido usa a Bíblia para controlar você. Isso não é liderança cristã, é manipulação. Ouvi aquilo e comecei a chorar. Alguém finalmente validou minha dor, reconheceu que não era imaginação minha, que não era fraqueza espiritual minha. Era abuso real. Doutora Silvia me ajudou a entender padrões, o ciclo de tensão crescente, explosão, lua de mel onde ele pede desculpas e promete mudar, depois tensão crescente. Me ajudou a ver como Roberto isolou-me de amigos e família, como destruiu minha autoestima sistematicamente, como me fez duvidar da minha própria sanidade. Também me ajudou a planejar saída segura, porque ela disse que o momento mais perigoso em relacionamento abusivo é quando vítima decide sair. Abusadores perdem controle e podem se tornar violentos, mesmo se nunca foram antes. Conversei com uma advogada especializada em direito de família. Ela me explicou meus direitos, me disse que eu tinha base sólida para divórcio por impossibilidade de convivência, me ajudou a reunir documentação financeira secretamente. Abri conta bancária separada que Roberto não sabia e comecei a guardar dinheiro aos poucos. Confiei em 2 amigas próximas da época de faculdade, não da igreja, e pedi que fossem meu suporte quando chegasse a hora. 3 meses depois da pergunta de Lucas, sentei com Roberto e disse que queria nos separarmos. Ele primeiro riu, dizendo que eu estava tendo crise espiritual e que passaria. Quando viu que eu estava falando sério, explodiu. Gritou que eu estava quebrantando votos diante de Deus, que iria para o inferno, que estava destruindo nossa família, que Lucas cresceria traumatizado e seria culpa minha. Usou todo o versículo bíblico que conhecia sobre divórcio, submissão, perseverança. Mas pela primeira vez em 7 anos, não me dobrei. Disse calmamente, Roberto, eu não quero viver assim mais. Você me controla, me critica, usa a Bíblia para me manipular. Isso não é casamento saudável.
Nosso filho está crescendo achando que isso é amor. Ele mudou de tática. Começou a chorar, disse que mudaria, que procuraríamos aconselhamento, que faríamos terapia de casal. Promessas que já havia feito antes e nunca cumprido. Respondi: aceito fazer terapia de casal se você concordar em fazer terapia individual também, porque o problema não sou eu sendo submisso o suficiente, é você sendo controlador e abusivo. Ele recusou furiosamente, dizendo que homem de Deus não precisa de psicólogo, que palavra de Deus é suficiente. Então está decidido, falei. Vou me mudar com o Lucas no fim do mês. Ele me ameaçou dizendo que lutaria pela guarda total de Lucas, que provaria que eu era mãe inadequada, que viraria a igreja inteira contra mim. Saí daquela conversa tremendo, mas também aliviada. Finalmente havia dito a verdade, finalmente havia colocado limite. Nos dias seguintes, Roberto alternava entre tentar me manipular emocionalmente e me ameaçar. Mas eu já havia tomado providências legais e tinha a advogada orientando cada passo. Conversei honestamente com o Lucas, sentamos juntos e expliquei em linguagem apropriada para a idade dele. Filho, mamãe e papai não vamos mais morar juntos. Nós vamos para apartamento só nosso. Isso não é culpa sua. Adultos às vezes precisam se separar quando o casamento não está saudável. Lucas perguntou: o papai vai parar de gritar? Aquela pergunta me destruiu. Meu filho de 10 anos estava tão acostumado com gritos que sua primeira preocupação era essa. Respondi: quando estivermos em nossa casa nova, ninguém vai gritar com você ou comigo, prometo. Ele me abraçou forte e disse: eu te amo, mamãe, obrigado por nos proteger. Aquele abraço valeu todos os julgamentos que viriam. A notícia da separação se espalhou pela igreja como fogo em mato seco. Roberto se antecipou e contou sua versão primeiro, obviamente pintando-se como vítima de esposa rebelde que abandonou o lar abençoado por influências mundanas. Muitas pessoas da igreja viraram as costas para mim sem nem perguntar minha versão. Recebi mensagens dizendo que estava em pecado, que deveria voltar e submeter-me, que estava quebrando o pacto sagrado. Uma irmã que eu considerava amiga me mandou áudio longo citando Malaquias e dizendo que Deus odeia divórcio, que eu estava trazendo maldição sobre minha vida e sobre Lucas. Doeu muito, mas também me mostrou quem realmente se importava comigo, versus quem apenas queria manter aparências. As poucas pessoas que se deram ao trabalho de ouvir minha versão ficaram chocadas, porque Roberto era ótimo ator, mantinha a fachada perfeita em público enquanto era tirano em casa. Minha amiga Patrícia, da época de faculdade, foi meu maior apoio. Ela me ajudou com a mudança, ficou comigo nos primeiros dias difíceis, cuidou de Lucas quando eu precisava resolver questões legais. A separação física aconteceu num sábado chuvoso. Contratei pequeno caminhão de mudanças e levei apenas o essencial: roupas nossas, alguns móveis básicos, brinquedos de Lucas. Roberto ficou na casa me olhando carregar tudo com expressão de desprezo e superioridade. Quando estava saindo pela última vez, ele disse: você vai se arrepender disso, Carla. Vai ver que o mundo lá fora é cruel. Vai querer voltar e talvez eu não aceite. Olhei para ele e respondi: Roberto, pela primeira vez em 7 anos, estou fazendo escolha por mim e pelo nosso filho. Não tenho medo do que vem pela frente, porque sei que qualquer coisa será melhor que viver com medo dentro da própria casa. Dirigi até nosso apartamento alugado com Lucas ao lado no banco do passageiro. Era apartamento simples, de 2 quartos em bairro modesto, nada comparado à casa espaçosa que tínhamos. Mas quando entramos e fechei a porta, senti paz que não sentia há anos. Lucas explorou o apartamento com entusiasmo, escolheu seu quarto, começou a organizar seus brinquedos. À noite, preparei jantar simples e comemos na mesinha da cozinha apenas nós dois. Não havia tensão no ar, não havia medo de dizer algo errado, não havia críticas constantes. Mamãe, Lucas disse enquanto comia, aqui é mais feliz. Sorri com lágrimas nos olhos. Sim, filho, aqui é mais feliz. As primeiras semanas foram desafiadoras. Financeiramente estava apertado porque Roberto controlava a maioria das finanças e processo de divisão levaria meses.
Mas minha mãe me ajudou, Patrícia me ajudou e eu aumentei minha carga horária no trabalho. O mais difícil foi lidar com culpa. Apesar de saber racionalmente que tomei decisão certa, ainda havia vozes na minha cabeça ecoando anos de doutrinação. Você desistiu fácil demais. Você não orou o suficiente. Você está sendo egoísta. Pense em Lucas crescendo sem pai presente. A terapia com doutora Silvia foi essencial nesse período. Ela me ajudou a entender que sentir culpa não significa estar culpada. Me ajudou a desconstruir teologia tóxica que havia internalizado sobre sofrimento ser sempre vontade de Deus, sobre mulheres terem que aguentar tudo em nome da família. Me mostrou que Deus não é abusador celestial que aprova abuso terrestre. Que Jesus tratou mulheres com respeito radical em cultura que as diminuía. Que o fruto do Espírito inclui paz e alegria, não ansiedade e medo constantes. Lucas floresceu naqueles primeiros meses de forma impressionante. Ele, que era criança tensa e quieta demais, começou a sorrir mais, a brincar mais, a fazer perguntas sem medo. Suas notas na escola melhoraram porque não estava mais constantemente ansioso. A professora comentou na reunião de pais: "Não sei o que mudou, mas Lucas está mais confiante e participativo." Roberto tinha visitas estabelecidas judicialmente e uma tarde durante a semana. Lucas ia, mas sempre voltava mais quieto e tenso. Certo dia ele voltou e disse: "Mamãe, o papai fala mal de você quando estou lá. Diz que você destruiu nossa família, que você escolheu o mundo em vez de Deus." Senti raiva, mas mantive calma e respondi: "Lucas, adultos às vezes se machucam nas separações e falam coisas por dor. O papai está magoado, mas isso não muda o fato de que te amamos e queremos seu bem." Então aproveitei para perguntar: "E você, filho, como se sente sobre tudo isso?" "Estou triste que vocês não estão juntos, mas estou feliz que você não chora mais toda noite. Prefiro ter pais separados e felizes do que juntos e tristes." A sabedoria daquela criança de 10 anos me impressionava constantemente. 6 meses após separação, Roberto apareceu dizendo que havia feito terapia, que mudou, que queria reconstruir casamento. Fiquei desconfiada, mas concordei em conversar. Marcamos café num lugar público e ele chegou com flores, comportado, pedindo desculpas. Disse que percebeu erros, que estava fazendo terapia realmente, que aprendeu sobre relacionamentos saudáveis. Parte de mim queria acreditar, parte de mim ansiava por família restaurada, por não ser mulher divorciada. Mas então me lembrei de algo que doutora Silvia havia me ensinado. Abusadores frequentemente passam por período de aparente mudança quando percebem que perderam controle, mas padrões eventualmente voltam. Disse a Roberto: "Agradeço suas desculpas, mas não estou pronta para reconsiderar. Preciso de mais tempo vendo mudanças consistentes, não apenas palavras." Ele ficou irritado e o velho Roberto apareceu por segundos. "Então você está me testando? Está sendo orgulhosa?" Aquilo confirmou minha decisão. Mudança real não some em segundos quando contrariado. Levantei e disse: "Roberto, desejo que você encontre cura e transformação genuínas, mas não vou ser cobaia desse processo. Cuide-se." Saí daquele café com clareza renovada. Enquanto isso, algo surpreendente estava acontecendo. Comecei a frequentar igreja diferente, menor, onde a pastora era mulher e teologia era mais equilibrada. Ali aprendi sobre Deus, que não era tirano cósmico demandando sofrimento, mas pai amoroso que quer bem-estar de seus filhos. Conheci outras mulheres que tinham histórias similares à minha. Uma delas, Joana, tornou-se amiga próxima. Ela havia saído de casamento abusivo 5 anos atrás e agora liderava grupo de apoio para mulheres em situações similares. Me convidou para participar e aceitei. Naquele grupo, ouvi histórias que me fizeram perceber que não estava sozinha. Havia outras mulheres que também foram manipuladas com versículos bíblicos, que também foram culpadas por pastores quando buscaram ajuda, que também lutaram com culpa ao tomar decisão de sair.
E também vi mulheres anos à frente na jornada de cura, mulheres que reconstruíram vidas lindas, que tinham paz genuína. Isso me deu esperança. 1 ano após a separação, o divórcio foi finalizado. Foi triste assinar aqueles papéis, não porque queria voltar, mas porque representava fim oficial de sonho que tive de casamento feliz e família completa. Chorei naquela noite depois que Lucas dormiu. Mas eram lágrimas de luto necessário, não de desespero. Lucas completou 11 anos e fizemos festa pequena em casa com suas amizades da escola e da nova igreja. Ele estava radiante, brincando sem medo, sendo criança normal. Quando todos foram embora e estávamos limpando juntos, ele me abraçou e disse: "Mãe, obrigado por me salvar." Fiquei confusa. "Como assim, filho? Você que me salvou, lembra? Sua pergunta naquele jantar mudou tudo." Ele sorriu. "Mas você que teve coragem de ouvir e agir. Você me salvou de crescer achando que amor é ter medo." 2 anos após a separação, minha vida era irreconhecível de forma maravilhosa. Não mais vivia com um nó constante no estômago, não mais tinha crises de pânico, não mais pesava cada palavra antes de falar com medo de crítica devastadora. Lucas estava com 12 anos, adolescente começando a se formar, e eu via nele maturidade emocional incrível para a idade. Ele fazia terapia também, processando tudo o que viveu nos primeiros 10 anos, e a psicóloga infantil sempre comentava como ele era emocionalmente inteligente e resiliente. Certo dia, chegou da escola animado. "Mãe, hoje na aula de educação moral, a professora falou sobre relacionamentos saudáveis e abusivos." Eu levantei a mão e compartilhei nossa história. Fiquei surpresa. "Você compartilhou? Como foi?" Ele explicou. "Falei que meu pai era controlador com você, que você tinha medo dele e que você teve coragem de sair. Falei que aprendi que amor de verdade não controla, não diminui, não faz ter medo. Vários colegas vieram depois falar comigo, alguns dizendo que pais deles são assim também." Abracei meu filho com orgulho transbordando. "Lucas, você é incrível." "Está ajudando outras pessoas, mãe. Você sempre diz que nossa história pode ajudar outras." De fato, eu havia começado a usar minha história para ajudar outras mulheres. No grupo de apoio que Joana facilitava, compartilhei várias vezes, oferecendo perspectiva de quem estava do outro lado da tempestade. Algumas mulheres me procuravam individualmente pedindo conselhos sobre como planejar saída segura, como lidar com culpa, como conversar com filhos. Foi então que Joana me propôs algo. "Carla, você já considerou se tornar facilitadora de grupo também? A demanda crescente. Muitas mulheres estão acordando para relacionamentos tóxicos e precisam de suporte." Aceitei o treinamento e comecei a co-facilitar grupos. Era trabalho voluntário, mas extremamente gratificante. Ver mulheres que chegavam destruídas, achando que eram loucas ou fracassadas, e ao longo de meses irem se fortalecendo, ganhando clareza, tomando decisões corajosas. Uma mulher chamada Fernanda chegou ao grupo num estado que me lembrou muito de mim mesma anos atrás. Casada há 15 anos com um diácono da igreja, 3 filhos, vivendo sob controle absoluto disfarçado de liderança espiritual. Ele checava a quilometragem do carro dela, monitorava cada centavo gasto, isolou-a de família e amigos, usava disciplina excessivamente severa com filhos. Mas ela estava tão condicionada que achava tudo normal, achava que problema era ela, sendo insuficientemente submissa. Durante semanas no grupo, Fernanda foi desconstruindo camadas de manipulação. Numa sessão, ela finalmente teve revelação. "Vocês estão dizendo que o que vivo é abuso, mas meu marido nunca me bateu." "Como pode ser abuso se não há violência física?" Expliquei pacientemente. "Fernanda, violência doméstica não é apenas física. Existe violência psicológica, emocional, financeira, espiritual, todas igualmente destrutivas. Seu marido controla cada aspecto da sua vida, isola você, usa a Bíblia para manipular. Isso é abuso." Ela começou a chorar. "Então não sou louca? Não sou fraca espiritualmente?" Todo o grupo respondeu em uníssono: "Não, você não é." Foi lindo ver Fernanda ao longo dos meses seguintes ganhando força, planejando saída, finalmente saindo com 3 filhos.
Hoje, ela lidera seu próprio grupo de apoio. Enquanto isso, Roberto continuava fazendo teatro na igreja antiga. Soube por conhecidos mútuos que ele estava namorando mulher jovem da congregação, pintando-se como vítima de casamento anterior difícil. Senti pena dela, quem quer que fosse, porque provavelmente experimentaria a mesma toxicidade eventualmente. Mas não era minha responsabilidade alertá-la, cada um precisa fazer própria jornada. Lucas mantinha visitas com o pai, mas com cada vez menos entusiasmo. Quando completou 13 anos, a advogada explicou que em breve ele teria voz legal sobre regime de visitas se quisesse modificar. Certa noite, ele veio conversar comigo. Mãe, não quero mais ir todo fim de semana na casa do pai. Ele não mudou nada, ainda critica tudo, ainda fala mal de você, ainda é controlador. Posso reduzir as visitas? Meu coração apertou por ele. Filho, entendo perfeitamente. Vamos conversar com a advogada e ver como proceder legalmente. Mas quero que saiba que seu pai te ama, do jeito que sabe amar, mesmo que seja forma imperfeita. Mãe, amor não machuca. Isso você me ensinou. O que o pai sente pode ser muitas coisas, mas amor saudável não é. Aquelas palavras saindo da boca do meu filho adolescente me encheram de gratidão. Ele havia aprendido a lição mais importante: reconhecer amor verdadeiro versus manipulação disfarçada de amor. Isso serviria a ele pelo resto da vida em todos os relacionamentos. No trabalho, recebi promoção para a posição de coordenação. Meu chefe comentou que nos últimos anos eu havia me tornado mais confiante, mais assertiva, mais criativa. Ele não sabia que era porque finalmente não vivia sob crítica constante que destruía minha autoestima. Financeiramente, as coisas melhoraram significativamente. Com promoção e pensão de Roberto estabelecida judicialmente, conseguimos viver confortavelmente. Até comecei a guardar dinheiro para eventualmente comprar apartamento próprio em vez de alugar. Na nova igreja, fui convidada para falar num encontro de mulheres sobre relacionamentos saudáveis versus tóxicos. Aceitei nervosa, era a primeira vez falando publicamente sobre minha história. Preparei a apresentação cuidadosa, com base bíblica, mostrando como Jesus tratou mulheres, como Paulo em Efésios fala de maridos amarem esposas, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, não controlando ela. Mostrei como versículos sobre submissão foram distorcidos e usados fora de contexto para justificar abuso. Expliquei diferença entre submissão mútua saudável em casamento cristão versus submissão unilateral forçada em relacionamento abusivo. No dia da palestra, havia aproximadamente 80 mulheres presentes. Compartilhei minha história completa com vulnerabilidade total. O controle, a manipulação, os anos de negação, a culpa, o julgamento que recebi, a jornada de cura. Quando terminei, o silêncio era profundo. Então uma mulher levantou a mão e com voz trêmula disse: "Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Estou vivendo exatamente o que você viveu e achando que problema sou eu." Outra mulher se levantou. "Eu saí de casamento abusivo há 1 ano e ainda me sinto culpada todo dia. Ouvir você me deu permissão para parar de me culpar." Linha após linha de mulheres compartilharam. Algumas em relacionamentos tóxicos, descobrindo que tinham nome para o que viviam. Outras já fora, mas lutando com culpa e julgamento. Algumas cujas filhas ou amigas estavam em situações assim e não sabiam como ajudar. Aquela noite mudou algo em mim. Percebi que Deus estava redimindo minha dor, transformando anos de sofrimento em plataforma de ajuda para outras. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola em todas as tribulações para que possamos consolar outros com o consolo que recebemos. Estava vivendo isso literalmente. 3 anos e meio após separação, algo inesperado aconteceu. Conheci alguém. Seu nome era Felipe, frequentava a mesma igreja, era viúvo há 4 anos, tinha filha de 9 anos. Ele era gentil, respeitoso, paciente e completamente diferente de Roberto. Quando contei minha história para ele, logo no início, esperando que fugisse assustado, ele simplesmente disse: "Carla, admiro sua coragem e sua jornada de cura.
Quando estiver pronta, se estiver pronta, gostaria de conhecê-la melhor. Não tinha pressa, não pressionava, apenas estava presente e consistente. Lucas o conheceu depois de meses de namoro e, surpreendentemente, gostou. Depois do primeiro encontro, Lucas comentou: "Mãe, ele te trata bem, te ouve, te respeita, faz você sorrir, gosto dele." O relacionamento com Felipe foi completamente diferente de tudo que conheci antes. Ele não tentava me controlar, não checava meu celular, não criticava minhas escolhas, não usava versículos bíblicos como armas. Tomávamos decisões juntos, conversávamos sobre tudo. Ele valorizava minha opinião e autonomia. Quando discordávamos, o que era natural, conversávamos com respeito, sem gritos, sem manipulação. No início, confesso que foi assustador. Eu estava tão acostumada com conflito e controle que gentileza genuína me deixava esperando a outra armadilha cair. A doutora Silvia me ajudou a trabalhar isso em terapia. Ela explicou que vítimas de abuso desenvolvem hipervigilância, sempre esperando o próximo ataque. Precisei aprender conscientemente a confiar novamente, a acreditar que nem todos os homens eram como Roberto. Felipe foi incrivelmente paciente com meu processo. Quando eu tinha gatilhos emocionais, reações exageradas a situações simples por causa do trauma passado, ele não se ofendia. "O que está acontecendo agora que te lembrou de algo do passado?" E esperava eu processar, me dava espaço, me segurava quando eu precisava chorar. Foi com Felipe que aprendi que relacionamento saudável não é ausência de problemas, mas presença de respeito mútuo, comunicação honesta e amor que constrói, em vez de destruir. Lucas e a filha de Felipe, Sofia, se deram bem desde o início. Ela era a criança doce que havia perdido mãe jovem para câncer e entendia a dor de família quebrada de forma diferente. Lucas e a filha de Felipe, Sofia, se deram bem desde o início. Ela era a criança doce que havia perdido mãe jovem para câncer e entendia a dor de família quebrada de forma diferente. Os dois brincavam juntos, conversavam e lentamente se tornaram amigos genuínos. Certa vez, ouvi Lucas explicando para Sofia: "Minha mãe foi muito corajosa. Ela saiu de casamento ruim para nos proteger. Seu pai também foi corajoso cuidando de você sozinho quando sua mãe partiu. Nossos pais são fortes." Sofia respondeu: "Eles merecem ser felizes de novo juntos." Aquelas palavras das crianças me tocaram profundamente. 2 anos depois de começar namoro, Felipe me pediu em casamento. Foi pedido simples, sincero, sem pressão. Estávamos caminhando num parque com Lucas e Sofia, e ele parou, segurou minha mão e disse: "Carla, você me ensinou que amor verdadeiro cura, não machuca. Você trouxe luz de volta para minha vida e para a vida da Sofia. Quer construir família juntos oficialmente?" Lucas e Sofia estavam logo atrás, segurando placa que dizia: "Por favor, diga sim." Chorei, ri e disse sim. Mas antes de casar, insisti que fizéssemos aconselhamento pré-matrimonial sério. Não queria repetir erros do passado, não queria entrar despreparada em novo casamento. Fizemos 6 meses de sessões com um casal de pastores da igreja que eram terapeutas certificados. Conversamos sobre expectativas, sobre finanças, sobre criação dos filhos, sobre comunicação, sobre intimidade. Falamos abertamente sobre meu trauma passado e como isso poderia afetar novo casamento. Felipe foi vulnerável também sobre seus medos de perder novamente, sobre como a morte da esposa o marcou. Aquelas sessões nos prepararam de forma que meu primeiro casamento nunca foi preparado. Casamos numa cerimônia pequena e linda com apenas família próxima e amigos íntimos. Lucas foi meu pajem, orgulhoso e sorridente, entregando-me ao Felipe com um ritual simbólico lindo. Durante a cerimônia, pastor falou sobre redenção, sobre como Deus transforma cinzas em beleza. Não foi casamento de conto de fadas perfeito, porque vida real não é assim. Foi união de 2 pessoas feridas que escolheram curar juntas, de 2 crianças que ganharam família expandida, de recomeço construído sobre fundação de honestidade e respeito. Na lua de mel, Felipe e eu conversamos sobre futuro.
Ele apoiou completamente meu trabalho com um grupo de apoio para mulheres. Até sugeriu que transformássemos em ONG formal para alcançar mais pessoas. Com a ajuda dele e de Joana, fundamos instituto dedicado a ajudar mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Oferecíamos grupos de apoio gratuitos, aconselhamento jurídico subsidiado, workshops sobre relacionamentos saudáveis e até abrigo temporário para mulheres em situação de risco. Lucas, agora com 15 anos, se envolveu como voluntário. Ele ajudava cuidando de crianças durante reuniões de grupo, oferecia perspectiva masculina jovem sobre como testemunhar abuso afeta filhos. Sua coragem de compartilhar história inspirava muitas mães que se preocupavam com o impacto da separação nos filhos. Ele sempre dizia: pior que pais separados é viver em casa com violência. Filhos percebem tudo, mesmo quando tentamos esconder. Roberto eventualmente casou novamente com aquela moça jovem da igreja. Soube que padrões se repetiam: controle, manipulação, isolamento. Tentei alertá-la indiretamente através de conhecida mútua, mas ela não quis ouvir. Ainda estava na fase de negação que eu conhecia bem. Orei por ela, mas entendi que cada pessoa tem própria jornada e tempo. Lucas praticamente parou visitas ao pai aos 16 anos. Roberto tentou forçar judicialmente, mas juiz ouviu Lucas, que articulou claramente por que não queria manter contato frequente. Ambiente tóxico, críticas constantes, desrespeito à mãe. Foi decisão difícil para Lucas, ele chorou muito, lidando com culpa e tristeza. Mas na terapia aprendeu que amor próprio às vezes requer estabelecer limites, mesmo com pais biológicos. Hoje, 6 anos após deixar Roberto, minha vida é testemunho vivo de restauração. Tenho casamento saudável onde me sinto segura, amada e valorizada. Lucas está com 16 anos, adolescente confiante, com compreensão profunda sobre relacionamentos saudáveis que servirá para a vida toda. Sofia nos chama de mãe, e trato ela como filha do coração. O instituto que fundamos já ajudou centenas de mulheres a encontrar liberdade e reconstruir vidas. Recebi mensagens de mulheres que ouviram minha palestra anos atrás dizendo que aquilo salvou a vida delas, deu coragem de sair. Olho para trás e vejo claramente mão de Deus em cada etapa. Não foi Deus que causou abuso, mas foi Deus que me deu força para sair, que colocou pessoas certas no caminho, que transformou meu sofrimento em fonte de ajuda para outros. E tudo começou com pergunta inocente de menino de 10 anos: mamãe, você está feliz? Lucas não apenas me salvou, ele salvou a si mesmo também. Porque se tivéssemos ficado, ele cresceria achando que amor é controle, que casamento é mulher sofrendo em silêncio, que homens podem tratar mulheres como propriedade desde citando versículos. Agora, ele está crescendo em lar onde vê respeito mútuo, comunicação saudável, amor que edifica. Ontem, véspera de completar 17 anos, Lucas veio conversar comigo. Mãe, ele disse, estou fazendo trabalho da escola sobre pessoas que admiro. Posso escrever sobre você? Fiquei surpresa. Sobre mim? Por quê? Ele explicou. Porque você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é fazer o que é certo apesar do medo. Você teve coragem de sair, de recomeçar, de curar, de ajudar outras. Você é minha heroína. Abracei meu filho com o coração transbordando de gratidão. Não por ser heroína, não sou. Sou apenas mulher que teve que fazer escolhas difíceis. Mas grata porque essas escolhas permitiram que ambos não apenas sobrevivêssemos, mas prosperássemos. Se você está lendo isso e vive situação similar, quero dizer, você não está sozinha. O que você sente não é imaginação. Você não é louca, você não é fraca espiritualmente. Se seu relacionamento te faz ter medo, te diminui constantemente, te isola, te controla, isso é abuso, mesmo que não haja violência física. E Deus não quer que você sofra em nome de manter aparências de casamento cristão perfeito. Deus quer que você seja livre, que tenha vida abundante, que seja tratada com dignidade. Busque ajuda, faça plano seguro, proteja você e seus filhos. Haverá julgamento, haverá críticas, haverá dor. Mas do outro lado, a paz, a liberdade, a possibilidade de vida plena.
e seus filhos estão vendo tudo. Que exemplo você quer dar a eles sobre amor, sobre respeito, sobre valor próprio? Meu filho me salvou fazendo perguntas simples. Talvez seus filhos estejam esperando você salvar a todos vocês, tendo coragem de responder honestamente essa mesma pergunta. Você está feliz? Se resposta é não, você merece mais. Todos merecem mais. E nunca é tarde para escolher você, escolher vida, escolher liberdade.